Oiê, Leia Marinho falando daqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre tecido plano e malharia. Nossa, tem diferença? Tem, são dois materiais completamente distintos e a gente vai entender um pouquinho da característica de cada um para conseguir discernir o que é plano e o que é malha. Para começar, o tecido plano é um tecido feito por dois fios em dois sentidos diferentes, né? Tem o fio que vem na vertical e um fio que vai na horizontal. O da vertical a gente chama de urdume e o da horizontal a gente chama de trama. E é o entrelaçamento desses fios entre o urdume e a trama que a gente monta a estrutura de um tecido. Então essa é a característica principal do tecido plano. E isso deixa ele um pouco mais rígido, a construção dele deixa ele um pouquinho mais sem elasticidade, né? Então para ele fazer uma roupa ajustada ao corpo com tecido plano, você precisa de técnicas como para colocar e tirar essa roupa, precisa de aviamentos como zíperes, botões, velcro, alguma coisa que abra esse tecido e você consiga vestir ele, porque ele não tem elasticidade. Por exemplo, você não consegue colocar uma camisa cinturada ao corpo se ela não tivesse botão, né? Então o botão, você entra e quando você abotoa, você vê que você perde um pouco de mobilidade, né? Você não consegue dar um abraço bem apertado se a camisa tá apertada em você. Ah, mas dá eu tenho camisas de tecido plano e eles são um pouco flexíveis. Então, ele deve conter na sua fibra elastano, um fiozinho de elástico que você consegue colocar junto com o fio de urdume ou trama, enfim, e isso dá um pouco mais de flexibilidade para o tecido. Não são todos os tecidos planos que têm elasticidade. Você consegue observar isso na composição do tecido na etiqueta da sua roupa. Você consegue ver se tem uma porcentagem de poliéster, de elastano, de algodão com elastano, enfim. Quando existe a presença do elastano, a roupa tem um pouco mais de flexibilidade. Agora, se não existe a presença, ela é um pouquinho mais rígida mesmo. E se ela não tiver tamanho ajustado, ela pode estourar a costura se você sentar, subir uma escada, enfim. E a malha? A malha é completamente diferente, porque a malha, a construção dela é feita com apenas um fio. Já viu sua avó fazendo tricô? Ou alguém fazendo crochê, enfim? Utiliza o novelo de lã, né? E as agulhas. E aí é apenas um fio que vai dando as laçadas e vai saindo o tecido embaixo, né? Aquela malharia é feita, aquele tecido que vai saindo é uma malha. E isso dá muito mais elasticidade. Por quê? Porque o fio vai pra cima, volta, vai, volta. Quando você puxa, ele tem uma espécie de recuo para dar essa elasticidade. O tecido plano não, é só um fio assim e um fio assim. Isso deixa ele rígido. Eu tô usando uma blusa de malha agora, por exemplo, e a gente consegue ver a elasticidade que tem essa blusa. Se uma pessoa de tamanho maior vesti-la, dá pra ver que tá um pouco apertado, mas a peça entra na pessoa, porque malha tem essa flexibilidade. Existem zilhões de nomes de malha, meia malha, scuba, moletom, enfim, existem zilhões de nomes também comerciais de tecido plano. Existem vários tipos de fibra e isso não tem a ver com se é malha ou plano. A fibra é a matéria-prima que a malharia é feita ou a matéria-prima que o tecido é feito. Eu posso ter uma camisa 100% algodão e ela ser um tecido plano, e eu posso ter uma blusa 100% algodão e ela ser uma malha. Porque é isso que a gente vê na etiqueta. Viscose, algodão, acrílico, poliéster, vários tipos de fibras, isso é a matéria-prima que é feito, não determina se vai ser feito uma malha ou um tecido plano, certo? Então como que eu diferencio um do outro se eu não sei, não tenho know-how nenhum? Eu vou colocar uma imagem aqui que a gente consegue chegar nessa imagem com uma lupa conta-fios. Você consegue olhar, ou qualquer lupa, você consegue olhar a construção do tecido e ver se ele tem a presença de urdume e trama ou se ele só tem a presença de um fio. É isso que você vai discernir a diferença. Se tiver a presença dos dois sentidos, é um tecido plano. Se não tiver a presença, é malha. Não tenho lupa e mesmo se eu olhar na lupa, eu não estou entendendo nada do que eu estou vendo. Então você consegue perceber com a elasticidade. Mesmo com a presença do fio de elastano dentro de um fio para fazer um tecido plano, ele tem limites. A malha é quase muito mais flexível do que um tecido plano com elastano, mesmo ela não tendo elastano, o que ela também pode ter,
né? Eu posso fazer um fio de algodão e tecer uma malha e ela ser muito mais flexível do que se ela fosse só uma malha simples. Quer um exemplo? As roupas de academia. O stretch, a lycra, eles são malhas, mas são malhas que contêm elastano, o que dá uma flexibilidade muito maior. Se você coloca uma legging ou um top que é feito de lycra, você consegue perceber que eles são muito mais flexíveis do que uma malha comum. Vários exemplos de malha, meia malha para fazer camiseta, moletom para fazer calças ou blusas, tudo isso são exemplos de malha, certo? Agora, se você falar pra mim, Leia, eu trabalho com moda, ou eu gosto de moda, mas eu não faço tecido, não trabalho na área têxtil, não trabalho na parte de criação e desenvolvimento de produto. Se você quer entender um pouco mais sobre essas áreas, tem um vídeo por aqui em algum lugar, e aí eu falo das diferenças das áreas de moda. Aí você fala, Leia, eu não sou estilista, eu não trabalho na parte de criação e desenvolvimento de produto, eu não trabalho na indústria têxtil, eu não entendo nada disso, eu sou stylist, ou eu trabalho com imagem de moda, produção de moda. O que interfere pra mim saber se o tecido é plano ou se é malha? As características visuais, elas também são bastante importantes. A gente consegue perceber um look um pouco mais elegante, se você precisa fazer um editorial, precisa fazer, passar uma imagem num vídeo de um pouco mais formal, é interessante você utilizar tecidos planos, porque ele tem essa carinha de um pouco mais formal. Agora, se você quiser passar uma coisa mais streetwear, mais informal, mais descolada, você pode utilizar nos looks malha. Então quer dizer que todo tecido plano é chique e toda malha é casual? Não, a gente tem vários looks que você também pode colocar com tecido plano e ele ser casual. Quer um exemplo? Jeans. O jeans é extremamente casual, então se você coloca num editorial um look total jeans, não significa que ele tá formal porque é um tecido plano. O que eu quero dizer é que a maioria dos tecidos planos tem essa característica um pouco mais formal. A alfaiataria é praticamente inteira feita com tecido plano, que é um exemplo disso que eu tô falando. E a gente também consegue fazer um look de malharia ser um pouco mais formal. Existem hoje em dia blazers de malha que são extremamente formais, que são bem chiques. É possível fazer looks com tecido plano descolados. Um exemplo é o jeans. Você pode fazer um look de total jeans e ficar descolado com tecido plano. E você pode fazer um look de malha e ficar extremamente elegante, porque a malha ela é um pouco mais estruturada. O que é interessante entender é que as malhas, quanto mais fininhas ou dependendo da composição que ela tenha, elas são bem formais mesmo. Então, para uma pessoa que trabalha com imagem de moda ou com um styling pessoal mesmo, eu quero me vestir melhor, eu quero ser mais chique ou mais elegante ou mais casual na empresa que eu trabalho, aí você direciona para esses tipos de tecido, ou malha ou plano, certo? Deu para entender a diferença dos dois? Bem, se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra você na medida do possível e a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre essa área maravilhosa que é moda. Se você achou legal tudo isso, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, curte, compartilha, enfim, essas métricas elas ajudam bastante na entrega do nosso conteúdo no YouTube e em outras plataformas, então por isso dessa importância de vocês comentarem, clicarem no joinha. Se vocês quiserem também algum conteúdo específico, algum tema que vocês querem falar sobre moda, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente grava um vídeo, discute sobre o assunto. Então é isso. Gente, um beijo e até o próximo.